Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Com muita alegria, nós celebramos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, a mimosa flor de Lisieux, o serafim do Carmelo, a padroeira das missões e a doutora da Igreja. Esta nobre santinha tão amada no mundo inteiro, tão querida, que atrai os corações para Jesus, que é capaz de provocar em nós um grande retorno para Deus, dada a sua simplicidade, dada a vida humilde que levou no Carmelo. Ela é de fato uma santa muito amada. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é para nós um exemplo da mais perfeita caridade e simplicidade na vida espiritual. É uma santa descomplicada, é uma santa que abriu mão de todo o rojão que se dizia ser santidade em sua época. Ela disse não até a muitas posturas do Carmelo que exigiam penitências corporais extraordinárias, que tirava a saúde das irmãs e muitas vezes provocava sua morte ou o fim da vocação. Teresinha abre mão dessas penitências e a grande penitência dela é a vida em comunidade, a aceitação daquelas freiras bruscas, daquelas irmãs desqualificadas para o Carmelo. Poucas eram as que tinham consciência da própria vocação. Poucas as que tinham formação sequer para serem religiosas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nasce em 1893 e no dia 2 de janeiro, às 23h30, nasce Francisca Teresa Martem. Ela é filha do casal Zélia Guerin e Luiz Martem, hoje santos. A vida de Santa Teresinha nos atrai porque nasceu numa família tipicamente cristã, uma vez que todas as suas irmãs foram religiosas e está se abrindo o processo de beatificação da sua irmã Leônia, que foi monja da Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. Santa Teresinha, já desde os primeiros dias de sua vida, já deu o sinal de ser verdadeiramente de Deus. Todos os relatos de sua família vêm para dizer que sempre demonstrou uma sensibilidade voltada para Deus. Quando fez sua primeira comunhão, Santa Teresinha já demonstra verdadeiramente um desejo muito grande de pertencer unicamente a Deus. A entrada de sua irmã Paulina para o Carmelo, que no Carmelo se chamará Irmã Inês de Jesus, provoca em Santa Teresinha um desejo muito grande de ser também ela carmelita. Já aos 13, 14 anos, ela vai lutar verdadeiramente para entrar no Carmelo, chegando aí com o pai e a irmã Celina em peregrinação a Roma, ajoelhar-se aos pés do Papa Leão XIII e lhe pedir para ser carmelita. O Santo Padre nada respondeu, apenas a animou a prosseguir com o seu desejo. Teresinha volta dessa peregrinação de Roma muito abalada, mas com a graça de Deus ela recebe uma resposta positiva do Carmelo e a sua entrada vai ser marcada para quando passar a Quaresma.
Ela está muito feliz e ela diz que foi um dos mais belos comunicados que ela recebeu na sua vida. Na festa da Anunciação, Santa Teresinha entra no Carmelo de Lisieux e ali no Carmelo ela vai iniciar o seu postulantado a 9 de abril de 1888 a 10 de janeiro de 1889. Ela diz que o início da sua vida no Carmelo foi mais espinhos do que rosa. Por isso, ela verdadeiramente vai ser um exemplo de quem sofre, de quem padece no silêncio e faz do sofrimento verdadeiramente um momento de união com Deus. Ela recebe o hábito no dia 10 de janeiro e está presente o Senhor Martim, seu pai. Santa Teresinha acrescentou ao nome do menino Jesus o nome da Sagrada Face, porque sempre nutriu grande devoção pelo rosto, pela face do Senhor. O seu noviciado começa a 10 de janeiro de 1889 e vai até 24 de setembro de 1890. Nesse período, ela está passando por uma grande formação pela Madre Genoveva para ser verdadeiramente carmelita. Teve a grande dor de saber que os seus votos foram atrasados e isto passa para ela como vontade de Deus depois. Santa Teresinha encara tudo à luz da graça. Santa Teresinha encara tudo à luz do Espírito Santo. No dia 8 de setembro, ela chega a fazer os seus primeiros votos, inundada por um rio de paz. As suas disposições espirituais estão ali definidas. A partir dos seus votos, ela, como mesmo diz, alça voo na direção de Deus. Os votos são como que alavancas da grande santidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. A aliança de amor com Jesus, por meio dos votos de pobreza, obediência e castidade, fazem de Teresinha uma esposa fiel de Jesus, apaixonada pela sua glória, muito desejosa de seguir Jesus humilde através da devoção à infância do menino Jesus e vivendo o martírio no Carmelo por meio da Sagrada Face. Ano verdadeiramente importante em sua vida é 1895, quando ela tem 22 anos e passa por uma grande experiência espiritual que vai mudar o seu destino espiritual dentro do Carmelo. Ela se oferece no dia 9 de junho ao amor misericordioso de Deus durante a Santa Missa. Ela quer se perder em Deus. Ela quer ser ferida de amor verdadeiramente, e isso aconteceu quando estava fazendo a Via Sacra. Ali, no dia 14 de junho, foi recebida em seu coração. É o único fato místico em sua vida, uma ferida de amor. Ao entrar no Carmelo, Santa Teresinha se torna a humilde flor da comunidade, espezinhada por umas, amada por outras, perseguida por umas, muito defendida por outras. É claro que o ser humano, independente de ter abraçado a vida religiosa ou não, traz consigo defeitos que são levados até para a vida consagrada. E Santa Teresinha foi muito mortificada por irmãs difíceis, inerente a todo Carmelo, a toda congregação religiosa. E a todas ela pagou com amor e caridade. A todas ela respondeu com bondade e perdão, com nobreza de caráter, até porque vinha de uma família cujos pais já são santos, Santa Zélia Guerin e São Luís Martim, que eram pessoas decentes e nobres, porém humildes. Santa Teresinha foi auxiliar da mestra
de noviças, que era a Madre Maria de Gonzaga, que era ao mesmo tempo a priora do Carmelo. Uma mulher muito difícil, uma mulher com um temperamento muito indigno do Carmelo. E ela vai deixar Santa Teresinha como o anjo do noviciado. O anjo do noviciado é uma irmã que ajuda a mestra, que orienta as noviças. Mas na verdade se sabe que Santa Teresinha fez o papel de mestra de noviças. Ali, verdadeiramente, ela vai viver. Nunca irá para a comunidade. As carmelitas, quando passam o tempo do noviciado e entram no período probatório do juniorato, no último ano que precede os votos perpétuos, elas vão morar na comunidade. A casa do noviciado é uma casa separada. Santa Teresinha nunca morou com as monjas, nunca fez parte do capítulo do convento, porque já tinha lá suas irmãs. No dia 3 de abril, era sexta-feira santa, ela tem uma segunda hemoptise hemorrágica à noite, confirmada pela manhã, de que ela estaria realmente com o vírus da tuberculose. Ela vai abraçar esse momento com alegria, porque para ela começa as espessas trevas, a noite da fé, que vai durar até a sua morte. Ela teve, como todo mundo, o medo natural, mas ela entregou-se verdadeiramente ao Senhor durante os meses que durou a doença. Ela é verdadeiramente aquela alma de Escol, provada, e mesmo na agonia, ela vai ser testemunha do Carmelo, sentindo dores terríveis, passando por verdadeiras sufocações. Ela chega a não ter forças para fazer o sinal da cruz. Os médicos já não têm mais esperança com relação à sua recuperação. Está ali na cama, desfolhando rosas sobre o crucifixo. Muitas vezes as irmãs pensavam que tinha chegado o momento da sua morte, mas ela resistia. Mas foi no dia 30 de setembro de 1897, às 7h20, que a Nossa Santinha morre diante da comunidade reunida no Carmelo. No dia 1º de outubro, ela é velada e foi sepultada no dia 4 de outubro, festa de São Francisco, no cemitério de Lisieux. Daí para frente, a sua autobiografia é publicada e o mundo inteiro passa a conhecer quem é Santa Teresinha, a irmã Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face. Corre o mundo a história de uma alma, traduzida em todos os idiomas, lida por padres, religiosos, leigos, bispos, cardeais. Quem é esta moça que atrai tanto? O que fez essa moça para ser tão simpática? Que profunda vivência do Evangelho abrasou sua alma? Que grande felicidade inundou seu coração em ser carmelita? E com que disponibilidade ela vive no Carmelo? Então o túmulo de Santa Teresinha passou a ser alvo de todas as visitas de pessoas pedindo milagres a ela, que ainda não era em processo de beatificação. Até mesmo se diz que a cantora Edith Piaf ali esteve e pediu a cura de uma enfermidade que trazia na traqueia e foi curada por Santa Teresinha. Logo o processo se desencadeou da beatificação e muito rapidamente, em 1925, ela é proclamada santa. Mas o que mais importa não são as datas da vida de Santa Teresinha, mas a sua espiritualidade. É uma santa que todos podem imitar, como eu disse de São Francisco. É uma santa que todos podem seguir, porque a trilha de Teresa de Lisieux é a pequena via, o ser nada, o não se dá o valor que o orgulho supõe que nós temos.
de não alimentar a vaidade que impera em nossos atos, inclusive religiosos. Santa Teresinha dizia: eu comparecerei diante de Jesus com as mãos vazias, porque nada fiz para ganhar o céu. Fiz porque o amava, fiz porque era meu esposo, fiz porque era meu dever de pessoa cristã. E, no entanto, ela dizia: tudo que eu faço eu jogo no banco do amor e ali vai rendendo, e o Pai vai glorificando o que eu faço. A irmã Teresa do Menino Jesus tornou-se aquela irmã que todas vinham procurar à noite para se aconselhar, até as mais velhas, né? Ela brincava dizendo: as minhas Nicodemas, né? Quando Nicodemo procurou à noite Jesus, com medo que o sinédrio, o sacerdote soubessem que ele tinha ido procurar Jesus para se aconselhar. Depois, já no fim da vida, as irmãs percebem que estavam diante de um modelo perfeito de santidade. Mas era muito tarde para pedir perdão e tratar bem, porque ela já estava na ânsia de partir para o Pai. A gente se pergunta por que Santa Teresinha morreu com 24 anos. Justamente para ser esse esplendor de glória que é, para ser esse serafim que é, para ser esta santa mundialmente acolhida e amada, intercessora fiel de todos os cristãos, mãe espiritual dos que se deixam guiar por sua doutrina, mestra incomparável do aniquilamento pessoal, da simplicidade, do rebaixamento místico, da interioridade da infância, da pequenez, da simplicidade, do apagamento de si mesmo, daquilo que eu falei, não é? Daquela nulidade espiritual. Nunca pretendeu ser coisa alguma no Carmelo, tanto assim que morreu aos 24 anos. Nunca pretendeu ser conhecida, tinha muita dificuldade em receber visitas, tinha muita dificuldade em ser procurada. Acompanhou 2 seminaristas, depois sacerdotes, em oração e foi mãe espiritual deles. E recebeu deles muitas bênçãos, muitas graças. Por isso, meus queridos irmãos que me escutam, minhas queridas irmãs que me escutam, hoje é uma festa em que nós devemos inserir a nossa piedade, o nosso coração, para termos da florzinha de Lisieux o perfume das suas graças. Ela diz: eu passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra e farei cair uma chuva de rosas. Estarei perto de todos aqueles que me invocarem. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite o que ela disse: eu estarei perto, me chamem e eu descerei. Peça suas graças hoje, pelos méritos da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Peça a sua graça por meio de tudo que ela viveu no Carmelo. E quando nós olhamos para a sua imagem, né, com rosas nas mãos e o crucifixo, é para dizer que ela uniu a alegria à dor, a felicidade ao sacrifício, o martírio. Eu tinha um padre que me dizia: Santa Teresinha segura as rosas e dá para nós, mas ela fica com os espinhos, porque soube sofrer, porque abraçou a dor, porque soube passar por todas as agonias dos 9 anos que passou no Carmelo. Então hoje, para mim, para todos os devotos, é um dia de muita alegria. E Deus até premiou, não é? Com um dia mais frio hoje em Fortaleza, como que a nos blindar, não é? Nos brindar por ser festa de tão querida santa. O nome Teresinha significa justamente a sua pequenez, o seu ajustamento à infância de Jesus. O nome Teresinha foi escrito por ela. Um dia perguntaram como ela gostaria de ser chamada no céu. Ela disse: se eu for santa, eu quero me chamar Santa Teresinha. Quero ser pequena em tudo. Eu sou o pequeno nada do Menino Jesus. Eu sou a sua bolinha que ele brinca e depois joga num canto ou até rasga. Eu sou o seu brinquedinho que ele brinca e depois deixa de lado.
Irmãos, Santa Teresinha, minhas irmãs, ela chega a dizer: não me interessa que Jesus me ame, eu quero amá-lo. Que ele possa amar outros mais que me ama, mas que eu vença no amor, que ninguém lhe ame mais do que eu. Então isto é muito bonito, isto é muito profético, e isto é o elenco verdadeiramente da devoção. Amar Jesus como Santa Teresinha, preferir Jesus em tudo como Santa Teresinha, objetivar Cristo como Santa Teresinha, nos perder em Cristo como Santa Teresinha. É por isso que hoje o mundo inteiro se volta para Lisieux, para dizer que esta santa importa muito, que ela está na cultura universal do catolicismo, que ela está na cultura das missões, uma vez que é padroeira das missões ao lado de São Francisco Xavier. Mas ela é a santa dos simples, dos pequenos, dos que se sentem pecadores, dos que não conseguem fazer grandes obras e dar grandes passos, porque ela é a santa da pequenez. Ela dizia: os meus sacrifícios são tão pequenos, mas ficam tão grandes diante de Jesus. Eu não sou uma carmelita de grandes penitências, mas quero ser uma carmelita de grande amor por Jesus. E assim, juntamente com as suas irmãs, ela se torna referência de Deus dentro do Carmelo de Lisieux. Que ela nos abençoe no dia de hoje e sempre, e que, como eu sempre digo aqui, não amemos os santos só por causa que é festa deles, sempre. Estejam em nossas vidas como baluartes e exemplos, sempre. Estejam na nossa lembrança sempre. Não só no dia 1º de outubro, não só no dia 4 de outubro, São Francisco de Assis. Não esteja somente na nossa mente 15 de outubro, Santa Teresa d'Ávila, mas os santos façam parte do calendário do nosso ano, sempre nos estimulando com as suas virtudes. Procure ler a história de uma alma. É tão baratinho, às vezes gastamos com tanto dinheiro, cosmética, alimento, festa, viagem, e a gente deixa de lado a Sagrada Escritura, os livros que podem fazer grande bem à nossa alma. Pois bem, eu descobri a minha vocação consagrada lendo a história de uma alma. Então é a vida dela escrita por ela mesma, sua autobiografia. Tem nas Paulinas, tem na Paulus, nas editoras católicas. Não pode faltar a história de uma alma. Que a Santa das Rosas desfolhe hoje suas rosas sobre nós e cada pétala seja uma graça. Viva Santa Teresinha do Menino Jesus. Um abraço bem teresino do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, de quem ela é a baluarte maior.